Primeiro de Apocalipse de João. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A partir do verso 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Ele nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, glória, amém. Aleluia, Jesus, podemos amém. assentar, dando glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Oh. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O evangelista João, depois de viver uma vida inteira com Deus, depois de viver grandes aventuras ao lado dos apóstolos, aventuras porque houve prisões, aventuras porque houve tentativas de assassinato contra a sua vida, aventuras porque houve várias viagens a lugares desconhecidos aos quais ele nunca havia pisado antes. Depois da morte de todos os outros apóstolos, inclusive do Paulo, que havia se convertido já bem mais tarde, João agora é o único daqueles que havia visto e andado pessoalmente com Jesus, ainda vivo, já na sua velhice. Agora ele é preso no Império de Domiciano, depois dos anos 80, depois de Cristo, e é lançado numa ilha chamada Patmos. E esta ilha, a qual não é uma ilhazinha pequenininha, é uma ilha que iria daqui mais ou menos até próximo a Pitanga, mais ou menos. Foi um lugar onde o Império Romano separou para poder colocar aí prisioneiros, pessoas que se revoltavam contra o Império Romano, pessoas que iriam ser lançadas ao esquecimento, eram lançados nesta ilha. E o apóstolo João também foi lançado nesta ilha para que tivesse o seu fim ali naquele lugar e para que todos se esquecessem dele. Mas Jesus não se esqueceu de João. A palavra de Deus vai dizer que ele estava no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, quando foi arrebatado em espírito, no seu versículo de número 10, destes primeiros versículos que nós lemos. E arrebatado em espírito, ele viu um ser grandioso, com voz de trovão, voltando-se para ele, falando com ele. Aleluia a Deus! Ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. Candelabros, irmãos, é aquele porta-velas, né, meu pastor? É um porta-velas, um candelabro de ouro onde se colocava velas.
E ele vai dizer que havia 7 candelabros de ouro, 7 porta-velas, 7 locais de iluminação, né? Feitos de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa fina e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E interessante que mais à frente esse ser está falando com João, e ele vai dizer: eis o mistério das 7 estrelas que viste na palma da minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. E é aqui que a gente vai estar iniciando essa breve meditação, porque essa palavra ela vai nos dizer que Jesus ele passeia no meio dos 7 candelabros de ouro. E igreja, irmãos, tem que ser um lugar aonde há luz, tem que ser um lugar aonde se revela as coisas. Porque quando está tudo escuro, pastor, não se vê nada, não é verdade? Se a gente fechar essas 2 portas de aço aqui, deixar ali fechado, apagar todas as luzes, nada aceso, nada ligado, mas continuarmos aqui dentro, se alguém se levantar para ir a algum lugar, vai tombar um no outro, porque não vai estar vendo nada. Mas quando há luz, há revelação, você enxerga as coisas que no escuro não se pode ver. Você enxerga aquilo que no oculto não se tem conhecimento. A igreja é um lugar para isso, é um lugar para se revelar aquilo que está no oculto, é um lugar para se revelar aquilo que está acontecendo, como Jesus fez com João aqui, o que está acontecendo no mundo espiritual, mas que nós não podemos ver, porque nós somos seres que somos criados e planejados e formados para entendermos e percebermos 3 dimensões. Mas o céu não está nessas 3 dimensões. O céu se faz presente através de nós, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas além das 3 dimensões que nós conhecemos, existem seres. Aqui nesse lugar agora existem seres que nós não podemos ver, pastor Carlos. Existem anjos de Deus. Mas como lá no templo de Jerusalém, quando Jesus chegou lá, havia um demônio lá numa pessoa lá, estava dentro do templo, lugar de adoração. Então também pode haver seres malignos também. E tanto é que quando é alguns cultos mais especiais, principalmente a pastora gosta muito de fazer oração de libertação, você vê que alguém às vezes está lá na cadeira sentado tranquilinho, quando pensa que não, manifesta um demônio lá, manifesta um demônio, porque a igreja é um lugar onde as coisas são colocadas claras, são tragas à revelação, são tragas à luz. Por isso Jesus diz que os 7 candelabros, os 7 locais das 7 luzes, são as 7 igrejas. Esses 7, irmãos, é um número maravilhoso na Bíblia inteira, desde o Gênesis, que vai falar que Deus criou as coisas, criou o homem, criou os animais, tudo em 7 dias. Aliás, 6 dias, no 7º descansou. No livro do Apocalipse, você vai ver menção a 7, do início ao fim. São 7 igrejas, são 7 selos,
são 7 anjos, 7 são taças, 7 7 taças, são 7 trombetas, são 7 momentos diferentes ao qual o livro do Apocalipse está dividido. Então você vai ver várias versões disso, 7 Espíritos de Deus. E quando fala de 7 igrejas, está se referindo a todas as igrejas, porque 7 é o número, meu pastor, da perfeição de Deus. Aleluia. 7 é um número indizível, é o número da perfeição de Deus. Então está se falando de todas as igrejas. Aleluia. Só que Jesus ele vai falar que ele passeia no meio das 7 igrejas. Glória Ou a seja, Deus, aleluia. aonde tem uma igreja e essa igreja está iluminada, essa igreja está trazendo a palavra de Deus, essa igreja está sendo sincera com Deus, por mais que haja pecadores, porque perfeito é o Senhor Jesus. Jesus, aleluia a Deus. Ser humano nenhum é perfeito. Tanto é que a gente vê o Pedro, que acaba de falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala com ele assim: Pedro, isso não foi a carne nem o sangue, foi o Espírito Santo que falou através de você. Aí logo em seguida, Pedro começa a falar com Jesus: Jesus, se você sabe que você vai passar por tudo isso, é melhor você não passar então. Jesus fala: Pedro, não é mais ti, agora é Satanás que está falando na tua boca. Afasta de mim, Satanás. Nós não somos perfeitos, ser humano nenhum é perfeito. Por isso que na primeira carta de João, no seu capítulo 1, no verso 19, João vai falar que se acaso pecarmos, nós temos um advogado. Ele vai dizer assim, 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No verso 10, se dissermos não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Às vezes a pessoa pensa, pastor, que ela não tem pecado, sabe por quê? Porque não conhece perfeitamente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí por não conhecer direito o Pentateuco, que lá no Pentateuco vai falar uma série de coisas que se quebraram são desobediência contra Deus. Aí se conhecesse o Pentateuco, ia falar: meu Deus, então só tem pecador na face da terra? Até dentro das igrejas só tem pecador? Porque veja, se não pode tomar nem raiz, não pode, se a gente fosse olhar, não podia tomar café. Estou dizendo sério, lá no Pentateuco tem tanta proibição de tanta coisa. Aí então a pessoa pensa que não comete pecado, mas porque não conhece perfeitamente Levítico, Número, Deuteronômio, não conhece perfeitamente, então não sabe o que de fato a Bíblia mostra como sendo pecado. Aí Jesus vem para dizer: olha, vocês não têm condição de serem salvos por si mesmo, por suas obras, não tem, mas eu sou o sacrifício por vocês. Aleluia. E vocês são salvos através da minha justiça. Glória. Agora, esse Jesus que salva a todos de uma forma maravilhosa e que está no meio das igrejas, aonde tem uma igreja que tem uma lâmpada, não estou dizendo a lâmpada do teto aí, mas a luz da palavra, a sinceridade com Deus, a fé, a oração, onde tem uma igreja que tem luz, Jesus está caminhando por ela. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele tem na palma das suas mãos as 7 estrelas. E ele vai dizer, no último versículo que nós havíamos lido aqui, que as 7 estrelas que estão na palma da sua mão direita são os pastores das igrejas. Aleluia. Veja bem, irmãos, se existe uma igreja aonde se prega verdadeiramente a palavra de Deus, aonde você vê que ainda há a operação do Senhor ali naquele lugar, aonde você vê que ainda há a resposta do Senhor ali naquele lugar, aquela pastora,
aquele pastor é assim. Está na palma da mão de Deus, está na palma da mão de Jesus. Jesus está guiando, está conduzindo, está na palma da mão dele. Por pior que seja pastor ou o pastor, está na palma da mão de Jesus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu não posso tocar. Aleluia, Jesus. Se eu tocar, se eu quiser ferir um pastor de igreja, uma pastora de igreja, é como se eu estivesse tentando ferir o próprio Senhor Jesus, porque se está na mão dele, para me ferir eu tenho que tocar lá, eu tenho que ferir lá. Eu estou ferindo as mãos de Jesus, eu estou ferindo o Senhor Jesus. Por isso tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de um pastor, vai falar de uma pastora. Pastor, e é bem verdade que no Brasil hoje tem tanta coisa acontecendo no Brasil hoje. Tem a pastora Elisângela, outro dia a gente estava falando assim, poxa, como que pode? Será que um pastor pode se endividar? Se você for olhar na Receita Federal hoje, porque isso é transparência, existe essa transparência. Se você for ver, as maiores igrejas que se tem hoje, as maiores aqui do Brasil, que eu não posso falar nome, nem vou falar nome do pastor, porque eu não sou besta, são os mais endividados. E não é 5 mil, 10 mil, não. E não está devendo, não é Serasa, SPC, não, está devendo o governo. E é na casa dos milhões de reais. Mas eu vou tocar no pastor, vou falar mal dele. Agora eu vou... Pô, irmão, faz isso não. Aquele pastor, ele está devendo, ele está, mas ele está na mão de Jesus. Se você for querer tocar no caráter dele, tocar na pessoa dele, você vai estar tocando em Jesus. E isso é uma coisa muito séria, que aconteceu com Paulo, meu pastor. O apóstolo Paulo estava bem querendo fazer isso. Ele falou assim, eu vou lá em Damasco e vou prender aquele monte de crente que tem lá. Ele saiu com os seus exércitos, um monte de cavaleiro lá, e ele no seu cavalo. Disse que Paulo era baixinho. Então eu não sei se era, mas dizem que era. Então imagina um baixinho invocado, baixinho brabo. Era esse Paulo. O nome dele era Saulo antes. E o próprio nome dele quer dizer pequeno. Saulo quer dizer pequeno. Aí o que vai dizer? Saulo, quando está chegando no caminho de Damasco, aparece diante dele uma grande luz. Aonde tem igreja tem luz, irmãos. A luz que aparece na frente de Saulo e deixa ele seguindo, que a palavra de Deus fala, quando ele foi curado da cegueira, diz que caiu escamas dos seus olhos. Quando essa luz aparece e conversa com Saulo, e diz, Saulo, por que você me persegue? Ele pergunta, Senhor, quem és tu? Por que está dizendo que eu estou te perseguindo? Eu sou Jesus, aquele a quem tu está perseguindo. Irmãos, querer tocar na igreja, querer tocar no pastor, querer tocar numa pastora, é perseguir Jesus, irmão. Nunca dá certo isso, não dá certo. Perseguir igreja é perseguir Jesus. Perseguir o crente da igreja é perseguir Jesus. Perseguir o mensageiro da igreja é perseguir Jesus. E nunca dá certo. Todo aquele que tenta perseguir Jesus, acontece igual Paulo, cai do cavalo. Cai do cavalo, irmãos. E às vezes a queda é feia. E às vezes a pessoa, ela pode perseguir a igreja, pode perseguir os pastores durante um bom tempo da sua vida. Pensa que está tudo bem, que não está acontecendo nada, mas chega uma determinada hora que Deus não permite mais. Aí a pessoa cai do cavalo. E quando costuma cair feio. Jesus, ele está carregando os seus mensageiros. Anjo quer dizer mensageiro. Está carregando os seus mensageiros, os seus pastores, os seus pregadores na palma da sua mão. Aleluia, Deus. Você tem devoção ao Senhor Jesus, irmãos? Você tem devoção a Jesus? Se você tem devoção a Jesus, por mais que se pense que não, a gente vai fazer isso é idolatria. Não, tem que ter respeito.
respeito com o mensageiro do Senhor, respeito com a mensageira do Senhor, tem que ter respeito com a pastora, tem que ter respeito com o pastor, respeito com o bispo, respeito com o apóstolo, respeito com o presbítero, tem que ter respeito. Aleluia. Se você não respeita ou desrespeita, é como se você estivesse desrespeitando o próprio Senhor Jesus. Se você estiver perseguindo ele ou ela, é como se você estivesse perseguindo o próprio Senhor Jesus. E queira ou não, irmãos, todo aquele que comete os atos de perseguição, o seu fim é trágico. A própria palavra de Deus, no seu capítulo aqui, número 2, número 3, no livro do Apocalipse, vai trazer esses perseguidores da igreja como sendo sinagoga de Satanás. Todo aquele que persegue a igreja pertence ao grupo de Satanás. Sinagoga é um grupo, irmãos, é um lugar onde se reúne um grupo, onde se reúne um povo. Se eu sou um perseguidor da igreja, eu sou do grupo de Satanás, eu sou do grupo do adversário. Eu não posso perseguir a igreja, eu não posso perseguir pastores, eu não posso perseguir profetas, eu não posso perseguir mensageiros da palavra de Deus, senão eu estarei sendo do grupo de Satanás, da sinagoga de Satanás, daqueles que são adversários da obra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nessa noite eu quero deixar aqui essa mensagem para a igreja. Sinta-se protegido por Deus, sinta-se protegido pelo Senhor Jesus. Ah, pastor, estão tocando em mim, estão falando mal de mim. Você está na palma da mão de Jesus. Glória, glória. Você é a igreja. Se você é igreja, verdadeiramente tem isso com a sua sinceridade, que você realmente é igreja, quem estiver te perseguindo está perseguindo Jesus. Amém, irmão?